Abra sua Bíblia no Salmo 73. Quero meditar com os irmãos nessa palavra. Depois nós fazemos o momento dos dízimos, das ofertas. A gente cria um protocolo e fica seguindo ele, né? Fica meio maçante, né? Principalmente para quem é jovem. Dá vontade de fazer umas doideiras, né? Tem pastor que ele é inquieto, né? Ele muda o púlpito de lugar, ele transforma a igreja. Você chega lá, está tudo diferente do que estava há 6 meses atrás. Eu sou meio tradicional, né? Nasci na década de 70. Sou um homem do século passado. Ainda bem que Michel também é pastor. Pastor jovem, mas é um homem do século passado também. Acho que todos vocês quase, né? Com exceção de quem? Talvez a Camila, né? Camila é desse século, né, Camila? Não é do século passado, né? Você não nos entende. Parece que existe pai e mãe, né? Vai passando de geração em geração, né? Você também é? Você também é, né? 99? Quase todos nós. Dá uma olhada nesse salmo. É um salmo que eu quero dar um enfoque daquilo que nós fizemos nessas canções. Tem pessoas que dizem que a nossa igreja é meio tradicional, é fria, que não tem gritos, não tem, né, línguas estranhas, estridentes, e não tem bailarinas aqui na frente dançando, né, criancinhas ou adolescentes. Ministro de louvor não se posta como um popstar, né, com gestos e roupas e não sei o quê. Não tem gelo, fumaça de gelo, como é que é aquela fumaça de gelo, né? Fumaça de gelo, jogo de luz. A gente comprou umas luzes aí para iluminar melhor, né? Aí não tem essas performances, não tem esse teatro todo que infelizmente se tornou os cultos, né? E cada vez tem que inventar mais coisa. Uma hora é kipar, outra hora é cavanhaque de judeu, é talite no ombro. Sabe o que é talite? Aquele manto de oração do judeu, né? Bandeiras e coisa arada. E nada contra, né? Eu não tenho nada contra isso, mas também não tenho nada a favor também, né? Então... E daí há uma crítica desde lá que a gente, né, fazia parte da outra igreja, da outra. Essa igreja é muito fria, a igreja de vocês. Porque as pessoas acostumam com essas performances. E tudo isso chama atenção para a gente, chama atenção para o ego, chama atenção para o homem. E quem é que é o objeto, se é que a gente pode falar assim, da nossa adoração? Na verdade, aí se torna nós mesmos. Esse salmo, eu quero meditar nele, mais outro texto, mas presta atenção na crise que esse cara está nesse momento e o que ele aprende. Diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento, têm o corpo saudável e forte, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Ele está meditando, está pensando. Por isso, o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções e, em sua arrogância, ameaçam com opressão, com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas.
Certamente me foi inútil manter o puro coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terreno escorregadio e os fazem cair em ruínas. Como são destruídos de repente, completamente, tomados de pavor. São como um sonho, quando se vai acordando. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado, e no íntimo eu sentia inveja, agi como um insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto de ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Amém? Agora, dá uma paginada aí na sua Bíblia ou no celular. Vai para João 3, o verso de número 14. Evangelho de João 3, 14. Esse é Jesus falando com Nicodemos, né? Que foi procurá-lo de noite, na calada da noite, para perguntar para ele sobre a salvação. E aí, num dado momento, Jesus fala para ele, olha, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Está falando do que isso? Vamos paginar de novo a Bíblia e vamos lá para trás. Daí fica completo os textos. Vamos para Números. Números 21. Do que Jesus estava falando? O Nicodemo sabia, né? Porque eles eram versados nas Escrituras. Sabiam de cor e salteado os textos. E acontece um negócio aqui, no capítulo 21 de Números, no momento que faz parte da travessia deles do deserto, a partir do verso 4, 21:4, fala assim, partiram eles do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho, e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, por que vocês nos tiraram do Egito? Para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse, pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés, faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Amém? Vamos fazer mais uma oração? Senhor, nos ilumina, nos direciona, nos faz, Senhor, ter esse momento onde nós podemos nos concentrar em Ti, como fizemos agora na hora do louvor. E eu sinto Teu Espírito agindo nesse sentido,
e confirmando essa palavra, porque nossa mente, nosso coração ficou focado em Ti, Senhor. Que continue até o fim dessa mensagem e o Senhor transmita, não eu, aquilo que o Senhor quer a cada coração, porque eu tenho certeza que o Senhor tem a vontade, o desejo, o prazer e a misericórdia de nos alimentar pela palavra nessa manhã mais uma vez. Te peço, agradeço já por ela em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria começar falando do próprio texto do Salmo, né? Aqui nós encontramos pelo menos 3 momentos, né, nesse Salmo 73, onde o salmista ele tem 2 erros e um acerto, né? Naquilo que ele está discorrendo, que ele está falando, ele já começa como todo culto, toda palavra, os salmos eram cânticos, né? Ele já, não, bom é o Senhor, tal, dizendo que Deus era bom e, como quem diz assim, não me entendam mal o que eu vou falar agora, eu sei que Deus é bom. E aí ele começa, né, num momento em que ele está num devaneio, que a gente chama, está meio louquinho da cabeça. E ele está explicando, olha, quase que eu deixo de Deus, quase que eu largo mão de tudo, quase, ele fala quase, meus pés, ele usa a expressão, meus pés quase resvalaram, quase escorreguei, né? E ele explica o que aconteceu. Foi o primeiro erro dele, olhar para os outros. Colocou a atenção dele na vida dos outros, na riqueza, na saúde, em tudo que inclusive ele tinha um julgamento dentro dele. Eles são ímpios, são pecadores, não são como eu, não são como nós. A ideia de que havia uma superioridade deles por causa de Deus ter escolhido eles, né, era uma falácia, era uma mentira na cabeça deles. Porque Deus não escolheu eles porque eles eram melhores. Deus escolheu eles porque Deus é bom. E neles, a bondade de Deus se manifesta. É só você ler os textos e ver que não tem razão para abençoar um povo desse. Mas ele se achava superior e começa a falar desse momento em que ele colocou a atenção, o foco dele, nos ímpios, nas outras pessoas e principalmente naquelas que ele tinha inveja. Ele falou assim, eu invejei eles. E por que eu invejei? Começou a descrever. É como se ele dissesse, falou assim, a vida deles é maravilhosa. É uma coisa assim que eu queria ter aquela vida, porque ele está invejando. Eu queria ter a saúde deles, eu queria ter a riqueza deles, eu queria ter até a maldade que eles têm, porque ele fala da maldade, porque você está invejando, ele está invejando tudo. Né? Eles são vingativos, eles são violentos, eles são terríveis. E ele também está invejando no sentido de que eles fazem essas coisas, eles vivem assim, eles pensam assim, mas não acontece nada de ruim com eles. E na verdade ele está falando, Deus, o senhor não está vendo? O senhor não estou entendendo esse negócio. Né? Num primeiro momento que ele tira os olhos daquilo que ele tinha que estar concentrado e ele coloca a sua atenção nos homens. Mas ele coloca a atenção nos homens a partir de uma análise dele mesmo. É o segundo erro, começou a olhar para si. Concentrado nele mesmo. E aí ele vai encontrar nele essa inveja, ele vai encontrar nele, né, essa crise, essa luta. E ele de novo está num caminho que é um caminho de morte, de perdição. E no final do texto, ou melhor, a partir de um certo momento, ele fala assim, até que entrei no templo do Senhor. E daí ele tirou a atenção dele dos outros, tirou a atenção dele mesmo, de quem ele era, do que ele passava, do que ele estava sofrendo. E aí, quando eles entravam no santuário, primeiro que o templo era uma coisa assim magnífica, né? Ou o próprio tabernáculo, é muito bem montado. Mas ele falou, eu entrei no santuário do Senhor. E aí, ele começou a olhar para Deus e começou a se concentrar em quem Deus é, não em quem, né, aqueles vizinhos, os governantes, os outros povos, para quem quer que seja que ele está olhando, né?
E ele também tirou os olhos dele. E ele olhou para Deus, e aí ele começa a dizer assim, Deus os deixa seguir o seu caminho, porque eles decidiram seguir o seu caminho, mas eles estão pisando em areia movediça, eles estão prontos para... Ele fala assim, Deus coloca eles em lugares escorregadios. E na verdade não é Deus que coloca eles nos lugares escorregadios, né? Ele estava dizendo que Deus colocava. Mas na verdade, são essa categoria de pessoa que ele está focando, ele segue o seu próprio caminho. Essa é a definição de você deixar da misericórdia, da bondade de Deus, da dependência de Deus e achar que você é Deus de você mesmo. Porque nessa terra, tem um outro salmo que ele fala assim, os céus e os céus dos céus são do Senhor, mas a terra Deus deu aos homens. Os homens não são bonequinhos, não são fantoches na mão de Satanás, dos demônios ou na mão de Deus. Essa ideia, né, da soberania de Deus, da grandeza de Deus, ela passa desapercebida deles, porque nessa misericórdia, nessa grandeza, algumas vezes eles relatam, como o salmo que o pastor Michel leu no começo, né, um Deus que se inclina, não existe isso, todo mundo se inclina para as imagens de escultura, todo mundo se inclina para os deuses, né, principalmente aquela época que o povo estava adorando sol, lua, tinham centenas de deuses. Eles se inclinavam para o sol, né? As pessoas se inclinavam para a lua, para os astros, para uma imagem que elas fabricavam. Mas o Deus que se inclina para ver, aquele que está no monturo, é quando você percebe que tem alguma coisa muito errada com esse Deus. Para nós, no entendimento humano. Porque eles não queriam um Deus assim. Eles queriam um Deus talvez que fosse cruel, castigador, punidor. E eles passaram a ver Deus assim. Até que chega aos nossos dias a ideia de horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo. Toma cuidado com Deus, hein? Você não brinca com Deus não, porque senão você vai ver, ele vem te pegar. E você não precisa ameaçar uma formiga. A formiga está lá, você fala assim, ô formiga, se cuida comigo, eu vou pisar em você, hein? Não faz sentido. Isso é coisa do coração do homem. É coisa do nosso coração. De ver um Deus assim, e inclusive, não para nós, né? É para ameaçar o outro normalmente. É para falar que o outro tem que se cuidar, porque senão ele está ferrado com Deus. Que é uma bobagem, isso é uma bobagem. Vou repetir, né? A formiga, você não precisa ficar ameaçando ela. Você sai daqui, senão eu piso em você. Nós somos, talvez, né? Uma comparação, somos... uma linguagem poética, o profeta chamou Israel de vermezinho, bichinho de Jacó. Vocês entendam, não é por causa de vocês, é por causa da bondade de Deus, e essa bondade de Deus que deve nos levar ao arrependimento. Então ele começou a olhar daí para Deus e ele focou naquilo que ele deveria focar. Então vamos pensar, né, trazendo para nós. Você já parou para pensar o tanto de tempo que você gasta pensando em você ou nas pessoas que estão ao teu redor? Pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser o filho, o pai, a mãe. Eles se tornam objeto de adoração para nós, porque naquilo que você se concentra, naquilo que você se foca, nós que fomos criados para adorar, né? Você se concentra demais naquilo e aquilo acaba virando tua idolatria, para bem ou para mal. E aí o que acontece? Quando você se concentra naquilo, aquilo te domina. Vou repetir, você já parou para pensar o quanto é difícil a gente desfocar de nós mesmos e dos outros e das coisas que nós criamos, porque tudo que a gente passa para pensar, o que está acontecendo no mundo, o que vai acontecer, o que já aconteceu, é tudo obra do homem. O homem, né, que é dono dessa terra, que recebeu de Deus, né, e nós já recebemos, então, fazendo uma ponte com o que eu falei agora há pouco, nós já recebemos o direito de novo, de reinar com Ele. Mas aqueles que não estão com Cristo estão sendo reinados e governados pelo príncipe desse mundo. E ele é o carcará sanguinolento, que no Nordeste chama o Satanás de tinhoso, de carcará sanguinolento. Ele não se mostra. Ele leva o homem ao desvio. E o maior desvio é esse. Você desfoca de Deus.
Você é crente, você é cheio do Espírito Santo, você tem Deus habitando em você, o Pai, Filho, Espírito Santo. Você tem a palavra, você tem canções, você tem milhões de pregação no YouTube, né? Não aproveita muita coisa, porque é muita religião e muita condenação. Mas a gente não consegue focar em Deus e ficar concentrado nele. Nós temos tido momentos aqui, nas canções, que são selecionadas com um objetivo, né? É até assim um negócio besta de falar, é porque ele é o centro. Isso se torna tão besta para nós, que daí passa desapercebido. Não, mas eu sei que Deus que é importante, pastor. O que o senhor está falando? Não, Deus está em primeiro lugar. Oh, glória a Deus, Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é mais, né? Mas não é verdade. A gente, quando tem esse momento em que a gente, né, eu estava orando e lembrei dessa questão da materialização, do ato aqui de comer Jesus e beber o seu sangue. Porque ele colocou essa simbologia, ele colocou foi isso que meu corpo é comida, meu sangue é bebida. Até se criou uma polêmica, né, de séculos da transubstanciação, consubstanciação, se torna o corpo de Cristo ou não, se é sangue de Cristo mesmo. Eu oro aqui, né, eu rezo, e aí se torna sangue, agora é sagrado, né, não posso deixar derramar, não pode cair no chão, que é Jesus que está caindo no chão, né, um absurdo isso. Não, mas é muito mais do que muitas vezes e muitas pessoas entendem. Só que é uma doação livre dele, para nós, né, termos esse momento de materialização. Façam isso todas as vezes que vocês comerem, porque todas as vezes que vocês comerem e beberem este cálice, esse pão, vocês vão anunciar a minha morte. Vocês anunciam aquilo que levou vocês à vida, que levou vocês à salvação, a minha morte. E aí você concentra nele. É um momento em que você chega no culto, né, e a maior parte das igrejas tem umas técnicas para fazer, né, você ser cativado, você ficar preso ali, você tá ali, inclusive você dá o teu tudo também, né? Essa é uma dos objetivos. E não é difícil, irmãos, para mim encher essa igreja. Não é difícil. Se eu tivesse trazido hoje aqui um desses pregadores ou pregadoras de revelação e anunciasse para os irmãos, e eu empolgado, irmãos, pode ir que vocês vão ver, Deus vai falar com você, Deus vai mostrar o que está errado na tua vida, você vai ser curado, Deus vai revelar você. Ah, podia fazer o culto 6 da manhã, estava cheio de gente aqui. Cheio. E você fazer isso 2 vezes por mês, né? E daí tirar 2 ofertonas gordas no mês, dá para a gente comprar esse prédio aqui, né, daqui a uns tempos. Não é difícil fazer isso. Porque não tem nada a ver com ele. Tem a ver com nós. As nossas necessidades, a gente senta numa cadeira dessas e aí a gente já senta e fala, meu Deus, o senhor sabe que eu estou aqui, só o pó da goiabeira, eu estou mal, o senhor sabe, eu vim aqui hoje porque, não sei nem porque que eu vim, eu não queria vir não. Eu brinquei com o Mateus, ele se aprontou antes de mim hoje, estava lá me esperando, eu estava tomando banho, fazendo a barba, né? Saí de casa 7:50. Aí eu falei, desculpa ter atrasado, Mateus. Mas eu estava lá pensando, será que eu vou na igreja? Não vou? Ele falou, hã? Falei, eu estava lá pensando, será que eu vou, não vou? Acho que eu vou ligar para o Michel pregar. Ele falou, não, eu sou pastor da igreja, tem que ir, né? E eu que tenho que pregar hoje. E a gente... não sei por que eu estou aqui, por que eu vim? O que tem de novo? É mais do mesmo? E eu vejo, sabe, o humor de Jesus com a gente, com o pessoal da vereda. Porque ele está levando a gente por um caminho, né? Que a gente fica assim pensando, mas e daí? O que vai acontecer? Você quer que aconteça por quê? Eu vejo ele falando assim, ó, não tem nada a ver com vocês. Tem a ver com meu filho. Adorem ele, se voltem para ele. Concentra nele. Tira os teus olhos de você, porque quando você faz isso, acontece que nem o salmista. Eu quase que me ferrei. Porque eu cometi esses 2 erros. E hoje, em qualquer lugar que você vá, que tem um grupo de pessoas, a técnica é focar você, né? E focar você como uma pessoa maravilhosa. Nossa, você não sabe o potencial que você tem dentro de você. Você está muito enganado, você não é essa pessoa fraca,
que não tem sucesso. Não é nada disso, é você que não descobriu o teu potencial. Aí mistura Deus, já fala, Deus te deu tantos dons, tantos talentos, mistura esse negócio. E aí a pessoa vai se inflando. É tipo um balão, né, que você vai... Você sai de lá assim, ó. Mas é vento, não são palavras de vida eterna. Jesus falou para os discípulos, quando falaram assim para ele, Senhor, o Senhor acabou com a nossa igreja, tinha mais de 25 mil pessoas com a gente, agora todo mundo foi embora. Ficou só nós. Aí Jesus falou, vocês não querem ir também? Eu não estou aqui para fazer igreja. Eu não estou aqui para me aparecer. Eu não estou aqui como filho do homem para eu ficar no foco. Eu vim aqui para mostrar quem Deus é para vocês. Nessa pessoa que eu estou sendo aqui com vocês. Vocês estão muito enganados com relação ao Pai. A ideia de você é a seguinte: cada um por si, Deus contra todos. Salve-se quem puder. Isso para nós que somos judeus. Para o resto, estão ferrados. Eu estava esperando a hora que Deus ia mandar fogo do céu. E tem gente, né, tem uns crentes assim mais antigos, tipo, né, da nosso tempo nisso. Mas eu quero que Deus mande fogo nessa terra para queimar tudo. É pecado, é tristeza, são todos miseráveis. Quando você começar a falar, já começa a falar uns palavrões e xingar todo mundo. Ele fala assim, né, Deus, o Senhor vai matar eles, né? Tenho certeza que vai chegar a hora que Deus vai matar todo mundo. Essa ideia, né? Porque se omite você. E Jesus veio e falou assim, olha, eu vim aqui para mostrar para vocês quem é o Pai. Vocês estão enganados em relação ao Pai. O Pai não é. E quando ele falava, ele dizia assim, arrependam-se para com Deus, é metanoia. A gente tem dado uns estudos, colocado umas palavrinhas, para que a gente entenda e interprete de novo. A mensagem de João Batista é arrependam-se. A mensagem de Jesus é arrependam-se. E o complemento é o seguinte, arrependam-se para com Deus. Metanoiem-se, mude a mente de vocês em relação a Deus. Deus não é o que vocês estão achando que Ele é. Vocês criaram um Deus à imagem e semelhança de vocês. Nisso Nietzsche não está errado. Porque o homem cria um Deus à sua imagem e semelhança. Conforme ele quer que Deus seja. Mas Jesus é a exata expressão da glória de Deus. Aquele homem tremendo que estava ali, de 30 anos, um jovem de 30 anos. Que está ali socorrendo, amparando, abraçando, curando, ressuscitando, se compadecendo, chorando, vendo tudo que eles poderiam ser através dele, e eles não queriam. Esse Deus manifesto ali, que não é um bobão que você pode fazer com ele o que você quiser. Não, ele é soberano, como nós cantamos hoje. Ele é soberano. Mas o fato trazido por Jesus a Nicodemos foi isso. Nicodemos foi para Jesus e falou assim, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Naquele verso do capítulo 3, o verso 14, que ele falou assim, olha, como Moisés levantou a serpente, importa que o Filho do Homem seja levantado, ele falou assim, olha, você está preocupado com quem você é e o que você tem que fazer para Deus? Você está enganado. Você veio até mim na escuridão, para se esconder dos outros que você estava me buscando. Daí dá uma outra pregação nisso, né? Mas eu vou explicar para você que entende a palavra, ele falou. Você que conhece Números 21, a partir do verso 4. Não tinha, né? Os capítulos e versículos. Você conhece o texto bíblico. Você lembra que Moisés levantou uma serpente? Então, o que acontecia quando olhava para a serpente? Ficava livre do veneno. E se olhava para a ferida? Morria. É a orientação de Deus para nós nessa manhã. Que o que tem que acontecer? Porque é um processo. E agora, o que vai acontecer, pastor? Qual que é a sequência dos fatos? Você já conseguiu desfocar de você e focar só nele? Você já conseguiu tirar os olhos daqueles que te rodeiam e focar só nele? Olhar para ele, porque a gente olha para os pecados dos outros e olha para os nossos pecados. Ou quando a gente acha que está fazendo certo, você olha para os pecados dos outros e o quanto eu sou bom.
Ou você olha e fala assim, nossa, estou que nem o pessoal do mundo. Eu não tenho diferença nenhuma deles, eu faço as mesmas coisas que eles fazem. Eu preciso me converter. Mas quem que é o alvo da coisa aí, da concentração, do pensamento, do motivo da existência? Acorda e dorme pensando em si mesmo e pensando nos outros. É sempre a minha necessidade que está em primeiro lugar, é o que eu preciso comer, é o que eu preciso vestir, é o que eu preciso. E Jesus falou assim, olha, é como se ele falasse assim, olha, vocês lembram da profecia do Emanuel, Deus conosco, uma virgem conceberá? Então, estou aqui, né? E aí? Eu estou aqui, e vocês estão preocupados com pão, com comida? Veio para os seus e os seus não receberam. E continua sendo assim, todas as manhãs eu tenho certeza que o Senhor está do lado da nossa cama, ou melhor, isso para você, né, fazer essa separação, porque Ele está dentro de nós, mas Ele está ali sentadinho do nosso lado, dizendo, ó, se você olhar para mim, você vai ser salvo. Concentra em mim. E a gente levanta e fala assim, é mesmo, né, tem que orar, ô Jesus, então o Senhor sabe, né, eu tenho muita coisa para fazer, o Senhor não, né, como a gente fala assim, dá licença, Jesus, que eu tenho que trabalhar, tá? Dá licença, fica de ladinho aí, ou me acompanha, cola em mim aí, que eu tenho muita coisa para fazer. O senhor, não sei, mas eu tenho. E aí a gente se concentra na gente, se concentra nas pessoas, se concentra em todo mundo. E sabe o que vai acontecer? E isso acontece todos os dias. Quanto mais você olha para você, mais abismo você encontra. Mais lugares escorregadios você encontra. Quanto mais você olha para os outros, está preocupado com os outros, porque a nossa preocupação com os outros não é a preocupação de amor, porque esse amor, o amor de Deus, passado por nós como veículos desse amor, não faz a gente passar mal, não faz a gente ficar angustiado, triste. Não, mas eu sofro por causa do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, do meu marido e mulher. Eu tenho um sofrimento. Não tenho, o amor não traz sofrimento. O amor traz esperança. E aí a tua oração, cheia de amor, de fé, ela chega em contato com aquilo que Deus está fazendo, porque Deus é amor, é uma via, é um Wi-Fi de Deus, né, que é o amor, não tem outra coisa. Mas a gente está concentrado na gente. Nós ainda estamos muito concentrados em nós. E aí o Senhor começou um trabalho, né, através dessas pregações, desse retorno para Cristo, que tem que tirar a legalidade, tirar a religiosidade, tirar a lei que está na nossa cabeça o tempo todo, porque nós gostamos da lei, nós gostamos, a gente gosta de regulamento, de regras, para a gente cumprir e falar para os outros, olha, eu sou bom, eu faço o que estão me mandando, eu sou obediente. A gente gosta de se engrandecer, de cumprir. Eu me sentia o máximo, né? Eu pensava, eu peco bem pouquinho. Essa religião deles aqui não exige quase nada, né? Dá até para comer carne de porco. De vez em quando dá para tomar um vinhozinho, então tira de letra. Deus tirou isso de nós, essa legalidade, né? Os estereótipos. Está fazendo cada vez mais isso, né? E por mais idiota que pareça essa ideia, colocando ele, idiota porque ele é o centro, ele não precisa que a gente coloque ele no centro, isso é para nós sermos salvos, é olhar para aquela haste, olhar para aquela cruz, olhar para o que ele fez por nós, é ele que é o alvo, porque até nisso perverteram. Sabe por que ele estava lá? Por amor a você, olha como você é importante. É verdade? É verdade, mas não sou eu o foco é ele. Ele é Deus. Ele tem a bondade de deixar a gente ser adorador dele. Que é tudo invertido nesse mundo. Hoje eu que tenho que ir atrás de discípulos. Lá no Oriente, os caras escalam uma montanha para chegar num velhinho de barbinha e falar para ele assim, mestre, eu queria ser teu discípulo. Ele olha e fala assim, não quero ser teu mestre, não. Pode descer de volta. Em vários lugares é assim. Quem é inteligente vai para uma faculdade, uma universidade top,
Tem lá aquele professor que ele quer fazer aquele estudo, porque ele fala, esse cara aqui é bom. E aí chega lá o professor, eu queria ser aceito como seu aluno, queria fazer uma especialização com você. Não, tem seleção, tem um critério tremendo. Por quê? Porque aquele cara, ele é o cara. E eu vou aprender muito mais do que eu já aprendi com outros. Aqui não, você tem que bater de porta em porta. Você não quer ser meu discípulo? Ó, eu fiz teologia, tá? Eu fiz filosofia. Eu tenho 400 anos de crente. Ah, tem tanta gente, o José Pereira. Você é muito chato, eu não quero ser teu discípulo. E você, aliás, também, né? Que exemplo que você acha? Já ferrou com a tua vida. Mas a gente não está chamando atenção para nós. Você pega aquele cara, o mais top das galáxias, lá de algum tema de estudo, seja qual área da ciência for, ele cita outros, ele bebeu em outras fontes, ele gastou tempo estudando daquelas pessoas, para daí poder ser aquele cara que transmite. E na maior parte das vezes, a pessoa chega lá e fala assim, quem que são os teus inspiradores, quem são as pessoas que você bebeu? Aí ele vai lá e dá uma bibliografia do tamanho de uma biblioteca para você. Olha, nesses meus últimos 50 anos de estudo, é isso aqui que eu li. São esses caras que eu bebo. Ele tira o foco dele e coloca para os outros. E assim os outros, na humildade, como diz o Tiago Ventura, na humildade, ele foca para outro. E voltando na linha de raciocínio, ele tem nos levado, tira o legalismo, tira a religiosidade, tira as performances, fica tudo meio, né, cinza. Ué, cadê as luzes? Cadê o jogo? Cadê os astros? Cadê os cantores maravilhosos? Os tocadores? Não, aqui ele não está preocupado em focar isso, ele está focando em Jesus. Aí a gente está tentando entrar nesse Wi-Fi de Deus para se concentrar em Jesus somente. E aí hoje, eu estava até 8h30 com a crise do que eu ia falar. E eu falei, Espírito Santo, eu só vou falar o que o Senhor quer que eu fale. Eu não posso falar outra coisa. E comecei a pensar em mim, né? Nessa minha vontade de não vir para o culto. Eu não estou brincando, não. Eu falei, vou lá, não vem ninguém. Esse povo quer ficar em casa agora, tudo dando desculpinha. É pandemia. E comecei a pensar, acho que é por causa de mim, né? Eles não gostam mais de mim, eles não querem mais. Aí o Espírito Santo falou assim, quem quer você na fila do pão? Não se trata de você. Aí ele falou, opa, estou escorregando, tem que voltar. E aí veio a mensagem toda e veio os textos, né, que a gente lê aqui para embasar. Mas vocês já entenderam, né? Já dá para nós ir embora, né? Mas eu quero terminar assim, fazendo um apelo. Será que a gente consegue fazer um exercício essa semana de tirar os olhos de nós, das nossas dores, das nossas necessidades, dos nossos sonhos, dos nossos projetos e desejos? Olha, como a pessoa está lá entubada e ela sai, né, por ressurreição, ressuscitou. A gente chama isso de experiência de quase morte. O olhar da pessoa muda sobre a vida. Você começa a ver que você não é nada mesmo. É o óbvio, né? Porque a gente está muito cheio de nós. Como diz gosto dessa frase do Paul Washer. O problema do homem não é um problema de autoestima, é se estimar demais. E o Satanás, depois do ano 2000, que eles falam que entrou, né, aquelas conversas de astrologia, entrou equinócio de aquário, tal, agora era feminino, vai ser derramado o espírito feminino sobre a terra, e toda essa coisa de alinhamento de astros, não sei o quê, parará, né? Achando que eles podem definir alguma coisa, sendo que Deus é o que criou tudo isso. Começou um negócio de exaltação do ego, exaltação do homem, deusificação do homem. Você sabe o que significa namastê? Namastê, se não me engano, quer dizer o Deus que está dentro de mim saúda o Deus que está em você. Você é Deus, você é um Deus. Nós estamos tudo nessa pira de nos tornar. Você pega
Né? Você pega eu estava vendo essa musiquinha que eu não sei cantar em inglês, não decorei ainda. Você fica lá, fecha o olho, né? Quando chega no mundo, você abre o olho, aquele olhão azul, verde, né? Maravilhoso, cada criança linda que aparece ali, né? Olhos fantásticos. Se você não pensar assim, puxa, olha o que Deus criou, que coisa maravilhosa. Você é seduzido por aqueles olhos azuis. Você fica encantado com aquilo, né? Que é o ego aparecendo ali, o homem se mostrando, e cada vez mais fotinha, e mais selfie, e o homem, né? Nós chegamos agora, né, no uso dessa tecnologia, no ápice da exaltação do ego. É o tempo todo. Só que você pode ver que são pessoas que se produzem muito, muito mesmo, põe cílios, mexe no nariz, põe silicone, faz lipoaspiração, mexe o cabelo, vai ficar, põe lente de contato nos dentes. Inclusive, eu vou poder trocar a cabeça. A cabeça eu não quero, eu quero essa aqui, né, mais bonita essa aqui. Mas talvez nós cheguemos nesse ponto. E as pessoas estão cada vez mais infelizes. Eu acompanho uma pessoa, por causa das piadinhas, né, que ela faz lá no Instagram. Eu gosto de humor, né? Então, estava escutando, dando risada com ela, ficou lá. Comecei a seguir ela, uma pessoa acho que lá do Paraná, tipo modelo, né? Aí esse dia ela pegou e falou assim, vocês viram que eu fiquei ausente da internet, né? Porque eu, na verdade, você sabe que eu sofro de depressão, então eu caí num buraco, fiquei uns dias aí, daí eu peguei e larguei mão, não tinha coragem mais de fazer nada, como é que chama? De produzir nenhum conteúdo. Eu falei, oxe, parece a pessoa mais maravilhosa do mundo? Você sabe que eu tenho depressão? Eu falei, não sabia não. Você entendeu? Eu não estou criticando a depressão dela, estou falando assim, foca em si. Tem gente que está focada em outros, né? Um amor que perdeu, uma separação, um filho que morreu, um pai que morreu, e fica lá pensando naquela pessoa, idolatrando aquela pessoa, é o foco da pessoa, ou quem você tem raiva. Né? Às vezes é um irmão, um tio. O teu tio estava lá? Uma pessoa muito próxima a mim, né? Cada vez que eu ia visitar, já contei essa história, chegava lá, ela perguntava, você passou lá na casa do fulano, antes de vir aqui? Passei. Como é que ele está? Desse jeito. Aí eu falei, você precisa perdoar essa pessoa. Eu perdoei. Sabe, se torna um objeto de adoração, de culto, de envolvimento, de entretenimento, de pensamento, de crítica. E é um lugar escorregadio, é um lugar que a gente, na verdade, se coloca constantemente. E perde a oportunidade de Maria. E a gente escuta uma pregação dessa, acha muito bonito, né? Fala muito com a gente, de repente a gente distrai. O que Maria viu em Jesus? Que ela não queria nem fazer comida. Ela falou assim, não estou com fome. Mas, Maria, por favor, né? Está fora da casinha. Não, mas eu não quero. Eu quero ficar aqui. Tenho certeza que antes dela ir lá reclamar para Jesus e brigar com Jesus, Jesus, eu sei que, né, o senhor é muito importante, mas fala para minha irmã vir aqui ajudar eu a fazer comida, que o senhor trouxe um batalhão para comer na minha casa, tem uns 12, 13 aí. Eu preciso de ajuda. E Jesus fala para ele, você está tão preocupada com tanta coisa, uma coisa só te é necessário. E o que é essa uma coisa? Jesus estava falando assim, olha, daqui é uma coisa. Ele fala na linguagem, né, deles ali, mas está aqui é uma coisa. Está aqui esse momento para nós concentrarmos nele. Agora, o pregador, né, que não está aqui fazendo gestos e gritando e gesticulando, tem o objetivo de chamar a tua atenção para essa pregação. Mas eu tenho certeza que a tua mente ela divagou várias vezes. Você pegou o celular, olhou no celular, falou, tá bom, pastor, já entendi, beleza. Você fica, é difícil. Eu, por exemplo, tenho déficit de atenção. Aí começou o louvor, né? E essa palavra na minha cabeça, e eu falei assim, Jesus, como é que faz para me concentrar só no Senhor? Aí, como eu gosto muito de linguagem, né? Gosto das palavras, eu comecei a contar as palavras, cantar cada palavra, e pensando no significado. Eu te vejo em tudo, na brisa, comecei
Eu gosto de visualizar. E aí eu consegui me concentrar. Você tá ali, né, adorando a Deus, que nem um cara lá que falou assim, eu estou lá no negócio e vem uns pensamentos, será que eu dei comida para o cachorro? Né? Será que eu desliguei o gás? Será que a porta ficou aberta? Uma coisa te é necessária. E a gente não consegue. É tanta preocupação com a gente mesmo, que a gente perde o manancial de águas vivas. Vamos fazer assim, nessa semana, né? Você pode falar assim, pastor, mas o senhor é pastor, né? Você vive disso, você amanhece e acorda, o senhor tem aí, né, a oportunidade de ficar pensando nisso, eu tenho que ralar lá no salão, né, e ficar de pé o tempo todo, fazendo cabelo, e chamando gente para vir para o meu salão, que eu tenho que ganhar meu pão de cada dia, né? Eu tenho que ir para a empresa, bater cartão. Você não quer que eu fique na igreja de joelho adorando Jesus o tempo todo, né? Nem precisa, porque Ele fez de você um templo, Ele fez de você morada dEle. Você já parou para pensar sobre como é que pode, o Todo-Poderoso habita em mim e eu fico pensando em maionese, fico pensando em carro, fico pensando em, meu Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra habita em mim, porque eu não me concentro nele? Como que pode? É muito ego, é muita distração, é maligno, como disse esse cara. Isso é maligno, isso é diabólico. A gente ser roubado do privilégio de estar o tempo todo, porque Ele fez isso, o Espírito dele habita em você. Você não precisa estar aqui para você estar sentindo Ele. Faz a experiência essa semana. Você não vai ver se o medo diminuir. Se a ansiedade quase acabou. Se a depressão não é sarada, você conseguir concentrar nele. E você ficar focado nele, porque ele é o autor da vida, é o Senhor dos senhores, é Rei dos reis, é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, é o pastor amado, é o leão e o cordeiro. Todos os símbolos, cada coisa falando uma coisa para nós, e muito mais, ele é muito mais do que nós possamos descrever. Você vê se você não vai começar a olhar a vida com outros olhos. Isso aumentar a tua fé, isso fazer bem para o teu corpo, sarar o teu corpo. Nós já falamos aqui que enfermidades, uma grande maioria, se não for problema congênito, se não for uma coisa que é genética, até isso também pode ser curado, mas a maior parte das enfermidades é porque nós estamos nos castigando no nosso corpo. Porque a gente está com a mentalidade de culpa ainda. Você vai caçar, você se sente culpado por alguma coisa. Às vezes é um momentinho que marcou você e está fazendo mal para teus ossos, juntas e medula. E Ele é o bálsamo que cura toda enfermidade, toda dor. Mas eu tenho que estar nele. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, pedirão tudo o que vocês quiserem e vocês receberão, para que a vossa alegria seja completa. Vamos fazer isso essa semana? Fazer um exercício? Você que está em casa ou vai ouvir, tirar os olhos de você, tirar os olhos dos outros e focar nele, só nele. Como aqueles que olharam para a serpente. Olha para ele e seja salvo. Uma pessoa falou para mim esse tempo atrás, mas você acha que as coisas vão acontecer se ficar só contemplando Jesus, admirando Jesus? Não é assim não, você tem que fazer a tua parte. E Paulo fala, nós com o rosto descobertos, contemplando a sua glória, vamos sendo transformados de glória em glória. O que tem que falar mais? É muita distração, é muita correria, é muita perca de tempo que nós temos. Que o Espírito Santo nos ajude a fazer, a praticar isso. Você topa fazer isso? Você topa lembrar da minha mensagem? Você vai ver os textos de novo, olha esses textos que eu dei, e concentra e medita. Pega uma canção que você gosta, né? Que não fale de você, que não fale das dores, que não fale do sofrimento, que não fale da dificuldade do mundo, que não fale da vingança de Deus sobre a terra, que fale de Jesus. Essa que nós cantamos hoje é maravilhosa.
da Aline, acho que foi a segunda que nós cantamos? Qual o título mesmo da primeira? Não. A segunda, então. Essa canção, acho que é da Aline, né? Se não me engano, Bruna. Você cantou a segunda de hoje? Ou é a primeira? Eu não lembro. Esqueci agora. Eu não consigo fazer. Quão grande é o meu Deus. Essa canção fala de Jesus. Fala da Trindade. Fala dele. Concentra nessa canção. Tira um tempinho. Você vai ver 5 minutos. Eu vou garantir. Se você não é batizado com o Espírito Santo, você vai ser. Se você não faz hora que não ora em língua, você vai orar. Se você faz tempo que não chora, você vai se derramar completamente, vai começar a chorar. Porque você tirou os olhos de você e colocou os olhos nele. E você, inclusive, vai ser transformado. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Fique em pé. Nós vamos já encerrar. Tem 9 minutos, hein? Para eu pregar ainda. Até às 11. Nosso culto começando às 9h20. Vamos às ofertas. Depois o Humberto vai ficar aqui na frente. Você que tem oferta, tem o dízimo para entregar, ele vai ficar com a salva aqui na frente. Nós já oramos por isso agora também, tá? Se você quiser entregar, você vem e deposita ali a sua oferta. Fecha os olhos. De pé agora, sim. Queria que você fechasse os olhos assim, se puder, bem apertado. E não pensa no gás, no cachorro, na comida do gato agora. Não pensa na semana, nas dificuldades. Esquece eu. Vou fazer um exercício aqui. Pensa numa folha em branco escrito Jesus. E Jesus no significado de Salvador, salvação. Tá? Faz um exercício de concentração. Começa a lembrar quem Ele é, o que Ele tem feito por você, o que Ele prometeu fazer. E na verdade já está tudo consumado, já fez tudo. Senhor, eu te agradeço por que o Senhor nos permite ser adoradores seu. O Senhor não precisa de nós, o Senhor tem os anjos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo nessa trindade maravilhosa. O Pai ama o Filho ama o Pai, o Espírito ama o Pai, ama o Filho, e o Pai é o Espírito. O Senhor é perfeito, é completo, não é como nós que precisamos de reconhecimento, precisamos de que alguém nos olhe, nos veja, nos enxergue. Isso é tudo verdadeiro, Senhor, por causa da queda. Realmente nós somos debilitados, somos carentes de um monte de coisa, mas o Senhor deu a solução para nós. Para de olhar para as feridas, para de olhar para o veneno da serpente que picou vocês e olhem para mim. Como é difícil, Jesus, como é difícil se concentrar no Senhor, mas eu te louvo, porque o Senhor está nos conduzindo aqui nessa igreja a fazermos o óbvio. Mas é um óbvio que foi roubado de nós, que foi perdido por nós mesmos. Quantos perdidos na tua casa, quantos perdidos no teu reino, olhando para si mesmo, olhando para os outros, como salmista, quase escorregando e blasfemando contra o Senhor, e criticando e te acusando que o Senhor não faz, o Senhor não vê, o Senhor não reconhece a minha dedicação, o meu trabalho, a minha fidelidade a Ti, tudo que eu faço por Ti. Cadê o Senhor? Meu Deus, nós somos Teus filhos. E o Senhor generosamente, bondosamente se inclina para nós e fala: filho, presta atenção aqui, deixa eu te falar um negócio. O Senhor nos leva a olhar para o Teu Filho. Aleluia, Jesus. Tu és a minha canção, Senhor. Tu és digno, Tu és exaltado, Tu és maravilhoso. Teu valor é incomparável. A Tua beleza, a Tua formosura, a Tua perfeição. E a forma com que o Senhor nos trata com tanto carinho, com tanta paciência,
Quando todos já perderam a paciência conosco, o Senhor está ali, falando, calmo, sereno, tranquilo, sussurrando palavras maravilhosas no nosso ouvido, dizendo: é por ti, filho, que eu morri. Foi por você que eu fiz isso, porque eu te amo. Mas não presta atenção em você não, presta atenção no meu amor por você, porque é isso que você precisa entender. Ah, Senhor, nos ajuda a fazermos esse óbvio, para que sejamos sarados, para que oremos e as nossas orações sejam ouvidas, nós possamos materializar o invisível, trazer à existência aquilo que não existe, repreender os demônios, ordenar, Senhor, palavras de bênção, que sejam realmente palavras de bênção, não sejam palavras contaminadas, porque o Senhor, pelo Teu Espírito, vai usar a nossa boca para isso, nossas mãos para se levantarem, mãos sem culpa por causa do Teu lavar e regenerar da Tua palavra nos nossos corações. Leva os Teus filhos guardados, Senhor, protegidos, abençoados. Aqueles que vão ofertar, dizimar, já dizimaram, abençoa suas finanças, seu trabalho. Faça, Senhor, multiplicar e cada dia sobejar sobre a vida de cada um, porque o Senhor nunca dá segundo as nossas necessidades, o Senhor dá segundo as Tuas muitas riquezas, aleluia. De toda forma somos abençoados. Que cada um que entrou aqui, Senhor, por essa palavra, seja purificado, seja lavado das flechas malignas, dos pensamentos destruidores, e haja cura, haja libertação, haja restauração. Que nós tenhamos esse privilégio, todo momento, a cada instante, de dizer: louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome. Com toda a honra, com toda a glória, engrandecido seja o Teu nome, Senhor. E agora, irmãos, que a graça superabundante do Senhor Jesus, o amor de Deus incomparável, que não dá para expressar, mas dá para ver em Jesus, seja sobre você. Que o consolo do Espírito, as consolações, a presença dEle, os dons, os talentos, o fluir da presença dEle seja todos os dias na tua vida. Que você continue alimentando e sendo amparado e dirigido para essa verdade de que breve Ele voltará. E você e eu estaremos para sempre com Ele. Amém. Amém, irmãos? Faça assim com a tua mão e diga: paz do Senhor. Deus abençoe, irmãos. Vocês estão em casa, fica com Deus. Boa semana. Às 18 horas nós vamos ter culto também, né? Para aqueles que não conseguem vir de manhã. E você é nosso convidado também. Deus abençoe.